Fala galera, vamos receber mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Pedrinho toma decisão e Vasco dificultará a saída de Ryan para o Palmeiras. Vasco ativo no mercado. Após definir algumas chegadas importantes como do zagueiro Maurício Lemos, a diretoria do Vasco continua olhando algumas carências importantes do elenco. O Cruz Maltino tem como interesse reforçar o ataque. Alguns nomes estão na mira. Nos últimos dias, o nome de Gabriel Veron, que pertence ao Porto e jogou o último Brasileirão pelo Cruzeiro, começou a ser ventilado. Além do atacante, Brian Rodrigues e Rony também estão na mira para o ataque, mas até aqui nenhum nome foi contratado. Assim como haverão chegadas para o setor, saídas no Cruz Maltino também podem acontecer. E quem está nesta lista é o centroavante Ryan, que desperta o interesse do Palmeiras para a temporada 2025. Palmeiras quer Ryan. De acordo com a apuração do TAST, o Alviverde vem avaliando fazer uma proposta de empréstimo. O Alviverde, inclusive, cogita mandar 2 jogadores reservas também pelo mesmo modelo de negócio. Porém, as tratativas estão em estágio bem inicial. Soube o Bolavic Brasil com exclusividade que o Vasco não promete facilitar as tratativas. Embora saiba que Ryan possa ser valorizado no Palmeiras por conta do Super Mundial de Clubes. O Cruz Maltino sabe que pode ganhar uma boa grana pelo atacante, que é um dos destaques do Gigante da Colina. Vasco só cederá Ryan ao Palmeiras em 2 condições. Por isso, soube o Bolavic Brasil que Pedrinho tem 2 opções. Tentar vender o atacante pedindo um bom valor ou por fim ceder o atacante por empréstimo, mas pedir 2 jogadores que possam agregar bem ao time de Fábio Carille. Além de Rony, um dos nomes que agradam Fábio Carille é o zagueiro Murilo. Ryan está avaliado em 66 milhões de reais pelo portal Transfermarkt. O centroavante tem contrato com o Cruz Maltino até dezembro de 2025. Ex-Vasco Douglas Luiz tem situação exposta e pode trabalhar com Guardiola no Manchester City. Douglas Luiz, de promessa no Vasco para a realidade na Europa. Douglas Luiz é muito identificado com o Vasco da Gama mesmo que ele já tenha deixado o clube carioca há 8 temporadas. Inclusive na Europa ele mudou de patamar, passando de promessa para a realidade. Foi no Aston Villa da Inglaterra que ele se tornou um jogador consolidado. Com isso, ele passou a ser convocado com muita frequência para a seleção brasileira e hoje é figurinha carimbada nas convocações de Dorival Júnior para a amarelinha. Inclusive, tanto talento fez o jogador revelado pelo Vasco despertar a atenção da Juventus da Itália. E ele acabou sendo contratado em julho do ano passado por algo em torno de 43 milhões de libras, que na época dava cerca de 300 milhões de reais. Porém, 6 meses depois, ele pode acabar mudando de clube mais uma vez. Volante entra na mira do Manchester City. Acontece que, de acordo com o jornal inglês The Athletic, o Manchester City, de Pep Guardiola, deseja contratá-lo para suprir a ausência do espanhol Rodri, que sofreu uma grave lesão no ano passado. Ele é encarado como substituto ideal. O objetivo do City é que Douglas Luiz chegue por empréstimo até o final da temporada. Porém, esse não é o desejo de seu atual clube. A Juventus prefere vender o meio-campista, visto que ele não repetiu as mesmas atuações da época de Aston Villa. O Manchester City está sem opções para a volância desde que perdeu Rodri devido a uma grave lesão no joelho, em setembro de 2024. O clube está explorando várias opções para se reforçar e entre eles está Douglas Luiz, da Juventus, que esteve na lista do City entre 2017 e 2019. Disse a publicação. Rendimento do brasileiro na Itália. Na Juventus desde julho, a cria da Colina entrou em campo em 53 jogos, marcando 10 gols e anotando 10 assistências. A caráter de comparação, segundo o Transfermarkt, pelo Aston Villa foram 204 partidas, com 22 gols e 24 assistências. Zé Gabriel e mais 2 vão mal no Carioca e estão fora do Vasco em 2025. Time alternativo do Vasco não conseguiu vencer em 3 rodadas. O início do Vasco na temporada não foi bom. Com 3 empates em 3 partidas pelo Campeonato Carioca, a equipe alternativa não conseguiu vencer até agora em 2025. E isso já vai provocando algumas decisões nos bastidores. Alguns jogadores que teriam a missão de puxar os garotos na equipe não tiveram um bom desempenho até o momento. Zé Gabriel, Patrick de Luca e Serginho estão fora após começo abaixo do esperado. De acordo com a informação do site G, os volantes Zé Gabriel e Patrick de Luca e o meia Serginho estão fora dos planos do Vasco. O rendimento abaixo da média teria motivado essa decisão. Zé Gabriel tinha o seu futuro indefinido na virada do ano, após retornar de empréstimo ao Coritiba,
mas acabou ganhando nova oportunidade. Agora, ele está definitivamente fora dos planos. O mesmo acontece com Patrick de Luca. O atleta jogou a Série B de 2024 pelo Ceará, mas, no retorno a São Januário, o desempenho nas primeiras rodadas do Carioca o colocou sem chances de permanecer. Serginho é outro nome que não agradou nos jogos iniciais do Campeonato Carioca. O portal esportivo informa que o Vasco não vai dificultar a saída do atleta que estava emprestado ao Criciúma. Próximo jogo do Vasco no Campeonato Carioca. O próximo jogo do Gigante da Colina será nesta quinta-feira, 23. Com a estreia do time principal, o Vasco vai enfrentar o Madureira. A partida será disputada na Arena da Amazônia, em Manaus. João Vitor pode deixar o Vasco para jogar no futebol mexicano e situação gera repercussão. Não tá nada fácil. O Vasco ainda é uma incógnita muito grande para a temporada. A equipe tem sua qualidade, mas o elenco precisa de reforços e o presidente Pedrinho vem sendo pressionado na internet. O mandatário chegou a responder a alguns torcedores e não gostou de algumas cobranças. Fábio Carille chegou para comandar o futebol, mas ainda é muito cedo para avaliar seu trabalho. Os dirigentes vascaínos seguem tentando encontrar maneiras para qualificar o elenco. Só que o clube passa por problemas financeiros e isso acaba dificultando bastante qualquer movimentação. Vai embora? Por outro lado, mais saídas podem acontecer. Nesta segunda-feira 2, o perfil Paco do Esporte, João Vitor, zagueiro do Vasco, desperta o interesse de um clube do México, noticiou. O defensor chegou ao Cruz Maltino na temporada passada e foi um dos jogadores mais caros do atual grupo de jogadores. Apesar de não ser considerado um atleta de altíssimo nível, ele é importante na Colina. Nossa diretoria genial vai vender o melhor zagueiro do time, em um time que sofre muito na zaga e perdeu a Copa do Brasil por isso. Aí vai vir com contratações geniais que têm números piores do que os atuais do elenco ou que estão sendo chutados e tem gente que comemora ainda, afirmou o outro vascaíno. Pedrinho aprova e Vasco decide enviar nova proposta para assinar com Brian Rodrigues, segundo Jorge Nicola. Vasco vai contratar um novo atacante? As últimas notícias do Vasco da Gama confirmam o interesse da diretoria na busca por um atacante. A ideia do Gigante da Colina é assinar com esse novo reforço em breve, contar com o jogador nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca de 2025. Com detalhes divulgados pelo Bolavip Brasil, a equipe carioca analisa Wanderson, do Internacional, e também Brian Rodrigues, do América, clube que atua na principal liga do México. Entretanto, o Gigante da Colina possui dificuldades nas negociações. No caso do Wanderson, o Vasco chegou a um acordo com o Internacional, time que possui os direitos econômicos do atacante. Todavia, a equipe carioca até o momento não acertou o salário com o atleta. A princípio, o jogador espera receber cerca de R$1 milhão. Qual é a situação com Brian Rodrigues? De acordo com a apuração do Jorge Nicola, o Vasco da Gama não desistiu e pretende dar sequência à negociação por Brian Rodrigues. Anteriormente, o clube enviou uma proposta de $4 milhões que foi recusada pelo América. Portanto, em breve, o Gigante da Colina pretende enviar uma nova oferta para contar com o futebol do uruguaio, completou Jorge Nicola. Pela equipe mexicana, o jogador de 24 anos possui 86 jogos disputados, 18 gols e 11 assistências realizadas. Pela situação financeira que se encontra atualmente, a diretoria de Pedrinho mostra cautela antes de enviar uma proposta. Fábio Carille espera reforços para a temporada de 2025. A torcida acompanha todas as novidades no Bolavip Vasco. Últimas notícias do Vasco da Gama. Enquanto busca reforços, o clube também acerta a saída de Emerson Rodrigues. A princípio, a diretoria tomou a decisão de rescindir o contrato do atacante colombiano. Inclusive, segundo o GE, o atleta já se despediu do elenco. Inicialmente, o empréstimo era válido até junho. Entretanto, o atacante não está nos planos de Fábio Carille para o ano de 2025. Emerson Rodrigues retorna ao Inter Miami, time de Lionel Messi. Ao todo, pelo Gigante da Colina, foram 21 partidas, 2 gols e 1 assistência. E você, torcedor? O que você acha da situação de Brian Rodrigues no Vasco? Deixe sua opinião nos comentários.